esses países ou territórios são muçulmanos, em sua maioria. Em sua maioria, absolutamente, mais de 90% da população muçulmanos, exceto Israel. E aí nós temos uma questão, daqui eu já faço a ponte do presente para o passado, Israel é de fato a única democracia que há nesse lugar. Você está entendendo? Por exemplo, eu vou até provocar aqui. Desses países, o único que aceita fazer uma parada gay é Israel. Ou seja, quer dizer, hoje tem muita gente detonando Israel como uma ditadura. Tá bom. Vai fazer uma parada do orgulho LGBTQIA+, em Teherã, pra você ver o que acontece. Não, nem... Vai fazer em Gaza, pra você ver o que acontece, entendeu? Vai fazer na Arábia Saudita, pra você ver o que acontece. Chega lá em Meca e faz uma parada, pra você ver, não vai rolar. Não vai rolar. Israel, Tel Aviv, permite. Então, quer dizer, você vê que é o único país que aceita uma democracia, que você pode detonar com o governo. Tá certo? Direito Muita gente livre. pensa que todo israelense bate palma pro Netanyahu. Não. Quando eu fui lá tinha protestos. Protestos, na você rua. viu, exatamente. Então, é uma democracia. Por isso que Estados Unidos tem receio que se perde Israel, perde a única democracia do Oriente Médio. Há pessoas que vão falar que isso é mentira minha, mas não é. O Irã lá tenta... Eu fui ao Irã, eu conheço o Irã. E eu ouvi iranianos lá falando da revolta que as mulheres tinham, por exemplo, de não ter liberdade de sair na rua sem véu. Então, por exemplo, uma amiga que nós tivemos lá, amiga não, conhecida, não chegou a ser amiga não, que foi a nossa guia lá, já tem muitos anos inclusive que a gente não fala com ela, eu só fui uma vez ao Irã, e ela contando das dificuldades que eles tinham lá, que, por exemplo, se você fosse uma mulher, fosse a um restaurante, e ela deixasse o cabelo sem o véu, e das pessoas denunciasse o gerente do restaurante, o restaurante seria multado, o cara podia ser preso. Aliás, inclusive, quando eu fui lá, teve uma questão que o governo deixou o povo sem internet por uma semana. Por quê? Houve uma manifestação de jovens contra o governo. Como lá no Brasil, o pessoal não reúne pela internet, às vezes para protestar contra o governo, né, na internet, fizeram isso lá. O governo deixou o país inteiro sem internet por uma semana, descobriu os líderes do movimento e mandou matar todo mundo. Simples assim. Essa é a democracia. A mulher passou a dirigir no Irã há pouco tempo. Então esse maravilhoso país assim que o pessoal tá batendo palmas, né? Tem um episódio aqui muito bom de... Isso não é mentira, tá? Não. Eu estive lá, não é coisa que eu escutei, que eu ouvi falar, que eu estive lá. Então, se eu vai mentir, eu estou mentindo, porque eu fui lá e eu vi. Ô, Fabi, a gente teve um episódio, né, com 3 mulheres, 2 eram muçulmanas e falaram sobre isso, né? Foi na época que aquela mulher... Apareceu um cachinho dela pra fora da roupa e ela foi morta. Não, exatamente. E eles matam mesmo. Então, então, assim, Israel hoje é uma democracia que tem ali. Mas como eu falei que eu ia mencionar mais o passado, eu só coloquei esse mapa para o pessoal entender. O primeiro hebreu da história foi Abraão. Abraão foi o primeiro hebreu da história. E o nome hebreu tem 2 significados desse nome possível. Alguns pensam que viria de Eber, que é um ancestral de Abraão. Outros pensam que vem da ação, que significa aquele que vem da outra margem, do outro lado. E como Abraão veio... Vamos voltar no mapa aqui, o anterior, só para o pessoal entender da onde que Abraão saiu. Tá vendo ali... esse mapa não mostra os rios, mas tá vendo onde está o Iraque ali? Sei. Abaixo do Iraque tem um pedacinho que não está mostrando o nome, é o Kuwait. Ah, verdade. E abaixo está Persian Gulf, que é o Golfo Pérsico. Sim. Tá bom? Ali no Golfo Pérsico, você tem 2 rios que sobem, o Rio Tigre e Eufrates. Ali é o berço da civilização. Ali viveram os sumérios, os babilônios, aí vieram várias cidades que foram fundadas ali. Erech, Eridu, a mais antiga do mundo. As mais antigas do mundo são lá. Esses dias eu ouvi alguém falando, não, a cidade mais antiga do mundo é Jericó. Isso é controverso. Lá tem uma placa disso, mas não. As cidades mais antigas estão lá. Jericó é muito mais antiga do que Jericó. Jericó foi depois de lá. Tá bom? Jericó é depois. Realmente, se você for a Palestina, tá lá. Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Mas se você for na China também, eu vou mostrar um monte de cidade que é mais antiga do mundo. Se for a Índia tem cidade lá que eles falam que tem 30 mil anos. Então, quer dizer, cada um puxa a sardinha pro seu lado. Exceto o Rio de Janeiro, toda cidade do Brasil que tem um Cristo Redentor vai falar que aquele é o segundo maior do Brasil depois do Corcovado. Então, quer dizer, cada um puxa pro seu lado. Mas o berço da civilização está ali. As primeiras cidades, Erech, Eridu, Lagash, são cidades que foram fundadas ali. E Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão. Então, voltando para o mapa, se colocar de novo, Abraão sai de onde é o Iraque,
Não, o mesmo mapa lá. Abraão sai de onde é o Iraque, aí, vocês estão vendo o Iraque. Abraão sai daí, pertinho do Golfo Pérsico que ele estava, aqui embaixo. Se quiser até mostrar com o mouse, ele sai aqui perto do Golfo Pérsico. Olha lá, coloca aí o Golfo Pérsico, o Iraque, tá para baixo aqui. Isso. Vai para cima, isso, sobe agora. Aí pronto, Abraão sai daí. Não, Iraque, aí é o Irã. Iraque, ele sai daí, passa pela Síria, pode ir lá pela Síria, fica na cidade de Padam Aram, depois ele desce para Israel, que não está mostrando o mapa ali, mas Israel, um pouquinho mais para frente, isso, chega em Israel. Então, como ele veio da outra margem do rio, que ele atravessou o rio Eufrates, atravessou o rio Jordão, ele é o Ivri, aquele que veio da outra margem, que a gente fala hebreu. Tá. Então, provavelmente, esse nome hebreu foi dado a Abraão como um apelido. Você não fala, por exemplo, aqui, o Chico Mineiro, porque veio de Minas Gerais. Ah, esse aqui é o Zé Baiano, que veio lá, né? Não falava Elias Turco, lá da novela do Sítio do Capão Amarelo. Verdade. Tinha o Elias Turco, né? Então, quer dizer, veio da Turquia. Então, Abraão hebreu, aquele que veio do outro lado da margem do rio. Então, ele era o hebreu. Quando ele teve o seu filho Isaac, por sua vez, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Então Jacó e Esaú eram netos de Abraão. Jacó vai ter 12 filhos, portanto os filhos de Jacó. Só que Jacó vai ter um momento espiritual muito grande na vida dele, que ele vai lutar com o próprio Deus e vai sobreviver. Em virtude disso, quando Jacó sobrevive a essa batalha, o nome de Jacó é alterado. Você sabe que no Oriente Médio o nome é escolhido pelo significado. Eu já falei isso aqui algumas vezes, até com Luiz Saião. Então Jacó agora tem o nome dele mudado de Jacó Yaakov, que significa aquele que vai no calcanhar do outro, que depois ficou até recebendo o apelido de enganador. E ele recebeu agora não mais o nome de Yaakov, mas atrelou-se o nome Israel, aquele que luta com Deus e sobreviveu. A partir daí, os 12 filhos de Jacó foram chamados de 12 filhos de Israel. O povo, então, descendente de Abraão, já tem 2 nomes, 2 apelidos. Os hebreus e Israel, os 12 filhos de Israel. Esses 12 filhos de Israel vão virar 12 tribos. Uma das tribos é Judá. Então, por exemplo, quando o povo de Israel chegou na terra prometida, que eles dividiram a terra entre si e cada um ganhou um pedaço de terra, exceto os levitas, você poderia ter, olha, você é descendente de Jacó? Ah, de onde que você é? Ah, eu sou de Dan. Ah, você é de Dan? Ah, que legal, você é um danita, não um danado. Você é um danita. Ah, eu sou da tribo de Gad. Ah, você é da tribo de Gad. Você é da tribo de Efraim. Cada um dizia qual tribo ele é. Eu sou um benjamita, porque eu sou da tribo de Benjamim. E você, eu sou judeu, porque eu sou da tribo de Judá. Então, nessa época, judeu era apenas 1/12 dos filhos de Israel. Tá claro até aqui ou tá confuso? Tá dando para acompanhar? Tranquilaço. Ok. Então eu já tenho os nomes hebreu, ok? Depois de hebreu, Israel. Então são os israelitas, não israelenses, israelitas. E depois as tribos. Só que, por uma coisa que eu vou mostrar ainda no nosso bate-papo hoje, as tribos do norte foram destruídas pela Assíria. E algumas foram para o exterior, outras misturaram com tribos do sul. Oficialmente, vou colocar isso entre aspas para explicar melhor depois, é como se as tribos do norte desaparecessem. O que sobrou majoritariamente foi a tribo de Judá. E também um pouco da tribo de Benjamim, um pouco da tribo de... majoritariamente a tribo de Judá. Como que sobrou foi a tribo de Judá? A partir do cativeiro da Babilônia, as pessoas pararam de falar, eu sou de Benjamim, eu sou disso, passaram a falar, eu sou de Judá. Então todo mundo virou judeu. Então, antes da Babilônia, judeu era apenas o da tribo de Judá. Depois da Babilônia, judeu é qualquer descendente de Abraão por meio de Isaac. Tá bem? Judeu. E até hoje são chamados de judeus. Aí, durante toda a Idade Romana, depois da Idade Média, os judeus, Hitler matou os judeus. Aí, quando esses judeus sonham com o retorno para a terra, para Haaretz Israel, a terra, sabe quando fala Haaretz, a terra de Israel, aí eles vão fazer o Estado judeu. Só que para não misturar com religião, a princípio, quando Theodor Herzl, por exemplo, era um dos proponentes do movimento sionita, queria criar o Estado judeu, o nome era o Estado judeu.
Mas depois da Segunda Guerra Mundial, como muitos dos que estavam ali eram socialistas, não queriam misturar muito política com religião, então resolveram que o Estado não se chamaria Estado judeu, e sim Estado de Israel. E o cidadão do Estado de Israel não se chama mais israelita, para não confundir com a nomenclatura bíblica, e passa a se chamar israelense. Então aqui eu já expliquei as 4 nomenclaturas: hebreu, israelita, judeu e israelense. De certa forma, muitos desses povos aqui, os árabes também, vou falar deles, são descendentes de Abraão. Então você nota que são os filhos de Abraão brigando entre si. Olha como é que um caso de família pode resultar em grandes problemas. Agora eu vou falar de um outro reino que também sempre se tornou inimigo de Israel, e hoje principalmente. Vamos ao próximo aí? Pronto, esse aí, ó, o Iêmen. A gente acabou de falar do Iêmen, né? O Iêmen que atacou Israel e que também quer mandar, como fala, foguetes para lá, mísseis e tudo mais. Em 1 Reis, capítulo 5, versículo 5, vai falar quem era do Iêmen. E vai surpreender todo mundo. Eu vou ler aqui. 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. Alguns dizem até que ele se apaixonou por essa mulher, o rei Salomão, e teve filhos com ela. Você deduz quem era? Sabá. A rainha de Sabá. Olha aqui o que diz o 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. A rainha de Sabá veio visitar Salomão e diz assim, olha... Perdão, gente, a rainha de Sabá tá anotada errada aqui. Eu vou achar para vocês, é um pouquinho na frente. Isso aqui é de Irão. A rainha de Sabá... Dá uma gugada aí para mim. Procura o texto que fala da rainha de Sabá. Esse aqui eu tinha anotado as passagens e acabei deixando aqui. Se alguém encontrar aí, por favor. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma gugada aqui. 2 Crônicas, capítulo 9. Eu sabia que não estava aqui em Reis. 2 Crônicas, capítulo 9. O Iêmen está mencionado aqui, olha. 2 Crônicas, capítulo 9. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância, de pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. E Salomão conversou com a rainha de Sabá. A Bíblia fala, inclusive, da terra de Avilá, e a terra onde tem o melhor ouro, o ouro de Ofir, e alguns pensam que seria na região do Iêmen. Olha o mapa de novo aí, olha. O reino de Sabá, da rainha de Sabá, está mostrado aí em cor alaranjada. Tem um outro mapa que vai mostrar de maneira mais precisa, porque alguns pensam que o reino de Sabá, ele pegava do outro lado. Esse mapa que vocês estão vendo aí, tá aparecendo pro pessoal na tela? Tá. Esse mapa que está mostrando aí, está mostrando o Golfo de Aqaba. Tá vendo? O Mar Vermelho, falei errado, o Mar Vermelho, que ele vai dar o braço do Golfo de Aqaba e o outro braço do Canal de Suez. Lá em cima é o Egito. Então, acredita-se que do lado de cá, onde está escrito África, também pertenceria ao reino de Sabá. Eu acho que o próximo mapa eu vou mostrar esse aí para o pessoal. Olha aqui, é a terra de Cush. A Bíblia fala da mulher Cussita, ou Cushita, como aparece lá na Bíblia. Inclusive, essa região que está marcada aí do povo de Cush, que pegaria o Iêmen, pegaria também uma parte do que hoje seria a Etiópia, pegaria alguns países ali da África também. Esse povo é engraçado. E quem gosta de estudar sobre a história do povo negro, uma das nações negras mais civilizadas foi a nação Cushita. Eles eram altamente tecnológicos. Deixa eu explicar que essa palavra é anacrônica para a época. Quando eu falo tecnológico, eu estou falando assim, para os fins daquela época, eu estou falando do período do bronze, até o período do ferro. A tecnologia, por exemplo, de fazer um metal era uma tecnologia. É que a gente pensa em tecnologia, pensa em celular, em computador. Era uma tecnologia. Então, era um povo negro, altamente sofisticado, de uma cultura altamente avançada. Tanto é que a rainha de Sabá era famosíssima, e ela veio de onde? Justamente desse povo cuxita, o reino do povo cuxita. Que Sheba era um dos condados ou um dos territórios do reino cuxita, que era muito maior. Olha o tamanho que ele pegava. Inclusive, eu estive lá em Meroe, que é no Sudão,
E eu visitei no Sudão um pouco do reino Cuxita. Nossa, Vilela, é incrível. Eles construíram pirâmides sofisticadas como os egípcios. Tem pirâmides no Sudão. E, inclusive, a língua hieroglífica usada pelo povo do sul do Egito ali, que hoje é o Sudão, que é o povo Cuxita, é um tipo hieroglífico muito sofisticado que usa os mesmos caracteres do egípcio, Sim. mas eu, por exemplo, não consigo ler nada. Tá. Poucas pessoas conseguem decifrar tudo. E olha que curioso, até na época que o Egito dominou essa parte, o Egito chamou essa região de Núbia, em homenagem ao deus Anubis, que é aquele deus chacal, é o cachorro. E o povo núbio, que hoje é o Sudão, foi uma grande civilização do passado. A Etiópia, que hoje é um país que enfrenta tantos problemas de desigualdade social, de fome, de miséria, a Etiópia foi um país ultra mega power sofisticado no passado. Tá certo? Então olha que interessante aí, essa região toda aí foi um grande império no passado, e a rainha de Sabá veio justamente de Sheba, que hoje faz parte, do Iêmen, e é inimigo de Israel. Vamos fechar com o Irã? É o Elã? Não, o Irã, tá aí o Irã de novo. Onde é hoje o Irã? Tá vendo onde hoje é o Irã? Onde está o Iraque seria a Babilônia. Agora, veja bem, a parte em vermelho é a parte do atual Irã. A parte que está em cor alaranjada, que pega até o Egito, é o Império Iraniano na época bíblica. 500 anos antes de Cristo. Para ser mais preciso, 538 antes de Cristo, tá. Que foi quando caiu a Babilônia. Olha os reinos como é que foram. Volta para mim que eu vou mostrar pro Vilela. Vilela, o reino mais poderoso que tinha na época, vamos pegar da divisão de Israel e Judá. Lembra quando teve aquela divisão? O reino mais poderoso, mais assim, ultra mega power, X-Men, era a Assíria. Que eu falei que veio, rebentou com o reino do norte e ficou mandando o sul pagar. A Assíria passou, veio a Babilônia, que eu falei que a Babilônia dominou a Assíria e destruiu Jerusalém. Só que em 538 a.C., a Babilônia caiu. E sabe qual foi o reino que venceu a Babilônia? A Pérsia, ou chamada Medo-Pérsia. Havia um rei chamado Ciro e um outro rei chamado Dario. Ciro se juntou com Dario, então a Média e a Pérsia se juntaram, fundaram o reino da Medo-Pérsia, dominaram a Babilônia. E olha que interessante, o Ciro, ele dominou, o Ciro e o Dario, eles entraram em Babilônia em 538 a.C. sem batalha. O rio Eufrates passava no meio da cidade da Babilônia. A Babilônia era uma cidade maravilhosa. Ela era realmente a cidade mais esplendorosa do mundo. A famosa Porta de Ishtar, que foi reconstruída no Museu Britânico. Opa, falei uma bobagem aqui. Não. No Pérgamo Museu. Eu fui lá. No Museu Britânico. No Pérgamo Museu em Berlim. Você viu que linda, né? Nossa, demais. Imagina que, na verdade, criou a cidade de Babilônia. Coloca Babilônia cidade. Cidade da Babilônia. Então, imagina você entrar aquele lápis lazuli, né? O lápis lazuli, como fala em português, lápis lazuli. Aí você passa aí aquele esplendor com aqueles dragões, aquele negócio dá pra todo sentir e tal. mesmo como deveria ser. Exatamente. E nessa época, Babilônia havia escravizado os judeus. Lembra que eu falei? Olha, Israel foi vencido pela Assíria. Só sobrou Judá. Como sobrou Judá, quando a Babilônia veio depois que o Ezequias teve a besteira de mostrar os cofres para os babilônios vieram com Nabucodonosor, passando por Tiro e Sidom, que bateram palma, destruíram o templo e voltaram com os utensílios sagrados do templo para a Babilônia. E quando a Babilônia voltou, que Jerusalém ficou destruída, ela levou consigo os judeus em cativeiro. E os judeus ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Aqui é o mapa da Babilônia antiga. Olha que maravilha que era a Babilônia. Esse rio que está passando no meio aí é o rio Eufrates. E eles deslocaram para ficar em volta da cidade? Exatamente. Né? Então a cidade era toda banhada pelo rio. E ela tinha muralhas duplas enormes. Tá bom? Heródoto conta que as muralhas eram tão grandes que 2 carruagens passavam e davam a volta. Arqueologicamente falando, essa declaração de Heródoto é meio questionável hoje. Parece que ele exagerou
que falava que os muros tinham 27 metros de altura. Parece meio exagerado, mas de qualquer maneira era uma cidade esplendorosa. Quer ver? Vou mostrar aqui. Estão vendo uma espécie de pirâmide ali no meio? Aí é o templo do Marduk. Quando você foi lá no museu que eu mostrei aquele tijolo com a inscrição de Nabucodonosor que eu traduzi, veio desse aí, olha, desse complexo do templo de Marduk, para onde Nabucodonosor levou todos os utensílios sagrados de Jerusalém. Continua subindo a mãozinha lá para cima, pode subir, subiu demais, volta. Agora vem pro lado, pro outro lado, isso, pronto, um pouquinho mais, mais um pouquinho. Até o rio? Aí, até aí, pronto. Aí onde tá a mãozinha, ficava o Palácio de Verão de Nabucodonosor e os famosos Jardins Suspensos da Babilônia. Ah, era aí? Uma das maravilhas da antiguidade. Era uma coisa absurda. Pra época. Os 70 anos de cativeiro, olha bem, eu falei que foi 70 anos de cativeiro de Judá, dos judeus e não de Israel, porque não tinha mais Israel. Agora eram os judeus. Eles ficaram tão influenciados pela Babilônia que, por exemplo, o hebraico que escreve hoje, escreve com letras do aramaico, a língua da Babilônia. Tá bem? Mudaram o calendário, uma série de coisas. Olha os jardins suspensos. Uma representação de como seria. Lindos mesmo. Você sabe, né, Kratos? Não tem foto daquela época, né? Não tem foto. Eu procurei aqui no... então, foto Está até inteligência artificial. E lá atrás, olha que legal. O templo do Entemenac, tá vendo? E onde fica o complexo de Marduk. O templo do Entemenac é aquela torre, que aliás Nabucodonosor fez para lembrar da Torre de Babel. Mas isso é outra história. Bom, o fato é que volta aquele anterior da Babilônia com o rio no meio. Como é que uma cidade dessa ia ser destruída? Totalmente Aí protegido. o Círio e o Dario fizeram uma coisa. Dentro do palácio de Nabucodonosor, lá perto do Jardim Suspenso da Babilônia, mais pra frente, isso aí, ó. Aí tinha o Palácio de Verão. Provavelmente aí o rei Belsazar estava comemorando, assim, as aventuras dele. Ele não era de fato o rei da Babilônia, o rei era Nabonido, que estava em Teimá. O filho dele estava no trono ali. E o profeta Daniel foi chamado porque apareceu uma inscrição na parede falando Mene Mene Tekel Farsim. Esta noite você vai ser morto, o seu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas. Todo mundo ali numa festa, enchendo a cara, mamando até falar chega. Os persas fizeram o seguinte, eles desviaram o curso do rio. E quando o rio foi desviado, eles vieram com o rio assim, com a água batendo no joelho, vieram quietinho, entraram pelo aqueduto, abriram a tampa boca de lobo e saíram dentro do palácio. E mataram o rei e toda a corte real. O povo da cidade amanheceu sem saber que a cidade tinha sido conquistada pelos persas. A Bíblia conta isso em Daniel capítulo 5. E esse aqui que eu quero mostrar para você, a turma de casa tá vendo? Vai de cima aqui, olha. Isso aqui é um cilindro, tá bom? Uma réplica de um cilindro. O original está no Museu Britânico. Esse aqui faz parte do MAB. E ele conta aqui como Ciro atacou Babilônia sem derramamento de sangue. E esse Ciro que atacou a cidade, ele fala que ele deu liberdade de culto aos que antes eram cativos da Babilônia e os levou de volta para sua terra. Isaías, capítulo 45, isso é uma passagem fantástica. Foi escrita, essa passagem de Isaías, foi escrito décadas e décadas antes do nascimento de Ciro. Ciro destrói a Babilônia em 538 a.C. Depois vem o período persa. Isaías foi escrito no 8º século a.C. Então vou fazer uma conta aqui, mais ou menos quase 200 anos antes. 150 anos antes, olha o que Deus falou por intermédio de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão, para submeter as nações diante dele e para desarmar os reis, para abrir diante dele os portões que se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei os portões, darei a você os tesouros escondidos. Por amor do meu servo Jacó, Israel, o meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra que você mesmo que você não me conhecia. Quase 200 anos antes de Ciro nascer, Deus falou com Isaías assim, vai levantar um rei chamado Ciro e ele vai libertar o povo da Babilônia. E a profecia cumpriu 150 anos depois, quando vem Ciro e tira o povo. E esse selo aqui, cilíndrico,
Na verdade, o original dele, né, que isso aqui é uma cópia, ele conta como Ciro entrou em Babilônia sem batalha, exatamente como diz Daniel capítulo 5, e como ele devolveu liberdade aos povos cativos. Aí o povo passou a ficar na mão da Pérsia. Agora veja bem, a Pérsia é o Irã. Os iranianos de hoje são descendentes do persa. Tanto é que a língua que fala no Irã é a língua persa. No Irã não fala árabe, fala persa. E embora eles escrevem com caracteres árabes hoje, tá bom? Mas eles falam persa. Os magos do Oriente que vieram visitar Jesus provavelmente vieram do Irã. Ah, é? Da Pérsia. Os três? Lembra que eu falei das duas possibilidades? Ou cada um veio de um canto? Não, os três do mesmo lugar. Ah, achei que cada um era de um canto. Eles vieram do Irã, passando provavelmente por Petra, que eu mencionei. Em Petra, que era a terra que vendia ouro, incenso e mirra, provavelmente eles pararam em Petra, na Jordânia, compraram ouro, incenso e mirra, e dali foram para Belém, que você não pôde visitar na época, mas na próxima a gente vai junto. Tá bem? Fica na China, então olha que curioso, o Irã que forneceu os magos, que, mais uma vez eu repito, Jerusalém com Herodes, os sacerdotes, os profetas, não reconheceu que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, estava nascendo. Mas 3 persas, 3 iranianos reconheceram. Então o que eu tiro de toda essa história aqui, Vilela, eu até vou pedir licença para falar de novo com o pessoal em casa. Pessoal, em toda guerra, os dois lados perdem. Tá bem? Eu prometi a vocês que eu não ia fazer essa live sobre o atual conflito de Israel, porque não é o objetivo. Não é que eu estou fugindo do argumento, não. Mas tem vários programas aqui. Tem vários outros sobre isso. Você pode depois, se não assistiu ao vivo, assistir, emitir sua própria opinião. Mas uma coisa eu posso dizer. Sempre que há uma guerra, os dois lados perdem. E mesmo que eu reconheça o que Israel está fazendo para se proteger, Deus tem pessoas sinceras no Irã, no Iraque, na Síria, na Jordânia, no Egito, no Líbano. Tem pessoas sinceras em todo lugar. Então não deixe que qualquer composição político-ideológica faça você agora pegar todo mundo e passar a régua. Tá bom? Oskar Schindler, por um tempo, foi colaborador dos nazistas. Ele escravizava judeus. Mas depois de um tempo ele mudou e se tornou um herói, salvando os judeus. Percebeu? Deus tem seus povos em todos os lados. E é profético dizer isso. Apocalipse capítulo 18 fala da confusão religiosa do mundo. E a confusão religiosa é cognominada no Apocalipse de a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, das prostituições, de tudo que é ruim sobre a terra. A Babilônia foi tão traumática que ela se tornou emblema, símbolo de tudo que era ruim espiritualmente falando. Os grandes inimigos do povo de Deus eram chamados de Babilônia. E hoje a confusão religiosa, política e ideológica que está no mundo também é Babilônia, porque é uma confusão. Cada um dizendo uma coisa e argumentando, e você às vezes fica até sem saber em quem você acredita. É difícil. O Apocalipse diz que o fim dos tempos seria realmente tempos difíceis. Jesus falou, os tempos serão difíceis, os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque até os poderes do céu serão abalados. Lucas capítulo 21. Paulo também, em 2 Timóteo capítulo 3, fala que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens perversos irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. E serão desafeiçoados, traiçoeiros, antes inimigos dos prazeres, inimigos de Deus. Ingratos, irreverentes. Terríveis os tempos. E no Apocalipse tem uma promessa, que essa bagunça vai acabar. Apocalipse capítulo 18, que eu leio para você agora. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então será um movimento mundial. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. O
que eu aprendo dessa passagem bíblica? 3 coisas. A confusão política, ideológica, religiosa do mundo vai cair por ordem de Deus. Segundo, com a queda de Babilônia vem a ordem de Deus. Sai dela, povo meu, sai dessa confusão, povo meu. E o que eu aprendo nesse segundo elemento aqui? Se a ordem é sai de Babilônia, povo meu, é porque Deus tem o seu povo em Babilônia. Jesus era judeu e o povo de Deus era o povo de Israel. Concorda comigo? Se eu creio na Bíblia, eu tenho que admitir que o povo de Deus era o povo de Israel. Não eram os babilônios, não eram os persas, não eram os edomitas. O povo de Deus eram o povo de Israel através de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Porém, a mesma Bíblia que fala que o povo de Deus era o povo de Israel, reconhecia um outro povo de Deus fora de Israel. A viúva de Sarepta não era de Israel. E era povo de Deus. Ela atendeu o profeta. A mulher Ciro-Fenícia não pertencia ao povo eleito de Deus. Ela não era judia, ela era cananita. E Jesus elogiou a fé dela. O centurião romano não era de Israel. Ele era o centurião romano. E sabe o que significava ser centurião romano? Ele oferecia incenso ao imperador como um deus. Ele era pagão. Ele tinha práticas idolátricas. E Jesus falou que não encontrou em Israel uma fé como daquele homem. Naamã, o sírio, voltou para a terra dele e ele voltou e falou ali, quando for adorar lá como Deus, o que eu faço? Não, vá em paz, disse o profeta. E vários outros que eu poderia citar, que eram pessoas sinceras a Deus. O livro de Daniel está repleto de pessoas sinceras a Deus que não faziam parte do povo judeu. Por exemplo, o chefe da cozinha que ajudou Daniel na sua alimentação judaica, Kasher, Arioque, o chefe da guarda que ajudou Daniel, Dario, que gostava de Daniel, são pessoas sinceras. Ou seja, mesmo que você tenha a convicção, e tem o direito e o dever de ter, que você faz parte do povo eleito de Deus, por isso que você crê no que você acredita, você é um pentecostal que crê no batismo com o Espírito Santo com a manifestação de dom de línguas. Glória a Deus por isso. Você é um presbiteriano que crê firmemente na soberania de Deus e na predestinação. Glória a Deus por sua vida. Você é um adventista do 7º dia que guarda o sábado e acha que o sábado que é o dia de guarda. Parabéns para você nessa data, querida. E você tem que ter essa convicção baseada na fé. Não no gosto pessoal. Repito, não é porque você gosta da banda. É porque você acredita naquilo. Mas lembre, o povo de Deus é maior do que o povo que professa sua fé. Então pare de ser juiz. Pare de ser juiz, porque Deus tem um grande povo em Babilônia. E Jesus um dia falou para os discípulos, eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Mas então haverá um só rebanho e um só pastor. Enquanto esse dia não chega de haver um só rebanho e um só pastor, o povo de Deus está espalhado por esse mundo. E a maior parte deles está em Babilônia. Então, nesse conflito do Oriente Médio, ore pela paz de Jerusalém. É bíblico, está no Salmo 122. Orai pela paz de Jerusalém. Mas ore também pelas vítimas do Líbano, da Palestina, do Iraque, do Irã, ou Irã, né? Irão é como fala em Portugal. Pessoas sinceras que estão lá. Pessoas como eu e você, que tem pai, tem mãe, tem casa, tem filhos, tem crianças. E nós que somos cristãos, devemos lembrar que são pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Tá bem? Você está criticando muito os governos do Oriente Médio e como eles estão agindo? Bom, como você está agindo com relação ao seu vizinho ou com aquele filho de Deus que pensa diferente de você?